Boa noite. Boa noite. Boa noite, sejam todas bem-vindas e bem-vindos à nossa segunda noite de live. Hoje o tema da nossa segunda live, da semana do Serviço Social na Contemporaneidade é sobre mundialização do capital, trabalho e questão social. Então sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos. Daqui a pouco a gente vai começar, vou dar só um tempinho para que as pessoas possam entrar, tá bom? E aí daqui a pouquinho a gente começa. Gente, sempre que eu tô montando os slides dessa semana de lives, aconteceu isso na segunda-feira e aconteceu hoje de novo. Nossa, quando eu vejo a quantidade de conteúdo que abarca o tema, eu fico, meu Deus, pra que eu inventei? Porque é muita coisa. Então, os temas das nossas lives, eles trazem aí conteúdo sobre o serviço social na contemporaneidade, que são temas mais abrangentes, Então, a gente vai pensar sobre a trajetória do serviço social no Brasil, vai pensar sobre a mundialização do capital, trabalho e questão social. Então, é um universo de coisas que a gente tem para debater. Amanhã a gente vai falar sobre política social, Estado, serviço social no Brasil. E no sábado a gente vai encerrar com o debate sobre instrumentalidade, se eu não me engano. E mediação, instrumentalidade e mediação no trabalho do assistente social e desafios da prática. Então, assim, os temas das nossas lives, eles ficaram realmente muito abrangentes. Então, são temas que têm total relevância, que têm total pertinência para a nossa prática profissional, para a gente entender a profissão na contemporaneidade, para que nós possamos nos atualizar, seja do ponto de vista teórico, seja do ponto de vista de subsidiar melhor a nossa prática, Então, as lives, a proposta dessas lives é de trazer um pouco mais de densidade teórica para o nosso debate, Apesar de que essa densidade teórica, ela vai entrar mais do ponto de vista de uma revisão. Então, a gente não vai aprofundar muito os temas, Porque 60 minutos não dá tempo de aprofundar muito, em grande extensão. Mas a gente vai tentar, pelo menos, passar, sobre os principais conceitos e trazer aí essa reflexão mais teórica mesmo, para subsidiar aí essa revisão teórica e subsidiar também uma reflexão da nossa prática profissional. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Muitíssimo boa noite para todos e todas. Como eu expliquei para vocês, o tema de hoje é mundialização do capital, trabalho e questão social. E aí, vou esperar só mais um minutinho pra gente poder começar. Gente, é o seguinte, quando terminar essa live, eu vou postar lá no meu perfil a divulgação da live de amanhã. Então eu peço que vocês vão lá e comentem, curtam e compartilhem a arte que eu vou postar, porque é muito importante para divulgar o meu trabalho, divulgar aqui essas semanas de lives gratuitas que está acontecendo no meu perfil. Lembrando que as lives, elas não ficam gravadas. É ao vivo, real, oficial. As lives não ficam gravadas, tá, gente? Falando nisso, gente, pega o aviãozinho que tem aqui embaixo. Tem um aviãozinho logo na parte inferior da sua tela. Pega esse aviãozinho e envia para os seus colegas profissionais ou estudantes de serviço social, para que eles possam acompanhar essa live, acompanhar aí esse momento de atualização profissional nessa noite de quinta-feira. Bora lá? Enviem aqui para os amigos de vocês, compartilhem os stories, para a gente poder começar a nossa live de hoje. Então, assim, gente, vamos começar, Bora lá. Vou desativar os comentários.
eu estou desativando os comentários, certo? Mas aí no final eu vou reativar para que vocês possam colocar as contribuições de vocês, acrescentar alguma coisa com relação ao que eu falei, colocar alguma dúvida, fazer algum comentário. Então, se durante a apresentação, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu peço que vocês anotem, né, para que no final, quando eu liberar os comentários, vocês possam estar fazendo as contribuições de vocês, tá bom? Então, como eu disse, né, no caso, essa é a segunda live da nossa semana de lives do Serviço Social na Contemporaneidade. O tema de hoje é Mundialização do Capital, Trabalho e Questão Social. Eu vou abordar o tema de hoje principalmente sobre 2 referenciais teóricos, que é o da Marilda Vilela Yamamoto, né, que é um artigo que ela publicou na revista Em Pauta, em 2008, né, que o tema do artigo é Mundialização do Capital, Questão Social e Serviço Social no Brasil. E o outro referencial que eu vou utilizar é o Ricardo Antunes, em uma série de palestras que ele deu recentemente, falando sobre a uberização e o impacto da pandemia no mundo do trabalho. Então, na primeira parte da live, a gente vai estudar um pouco mais sobre essa questão da mundialização do capital, questão social e serviço social no Brasil, com base na Marilda. E na segunda parte, a gente vai falar, né, sobre a uberização e impactos da pandemia no mundo do trabalho, segundo o Ricardo Antunes. Tá bom? Então, bora lá começar a nossa live. Pronto, gente. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é sobre esse conceito de mundialização, né? A mundialização diz respeito ao processo pelo qual o capitalismo aprofundou a sua internacionalização da produção e dos mercados, agravando o desenvolvimento desigual e combinado entre as nações. Então, assim, para a gente poder entender o processo de mundialização do capital, uma das primeiras coisas que a gente tem que ter em mente é de que esse processo ele começou a se gestar junto com a reestruturação produtiva. Então, ali nos anos de 1970, né, junto com a crise do petróleo, houve ali uma necessidade de reestruturação da forma de produção capitalista, onde nós tínhamos uma produção em massa, né, fordista, taylorista, e devido a essa crise, né, essa crise de lucro, essa crise do petróleo, né, essa crise cíclica, né, sistêmica e constante do capitalismo, né, no caso, houve uma necessidade de redimensionar essa produção, de redimensionar as relações de produção, as relações de trabalho e as relações sociais, né, mediante a procura do restabelecimento das taxas de lucro. Então, o processo de reestruturação produtiva, ele saiu aí do ponto de vista do Fordismo-Taylorismo, rumando para o Toyotismo ou modo de produção flexível, né? Que aí vai entrar o Kanban, vai entrar uma série, o Just-in-Time, vai entrar uma série de mecanismos, né, criados no Oriente, criados no Japão, através do Toyotismo, que vai trazer para a gente uma nova forma de enxergar as relações de produção, de enxergar o trabalho, de enxergar, né, todo esse contexto do trabalho, todo esse contexto social, de reprodução das relações de trabalho, de reprodução das relações sociais. E aí, esse processo de reestruturação produtiva, né, ele vai trazer uma série de mudanças, vai trazer aí a questão do neoliberalismo, vai trazer a questão da desarticulação dos sindicatos, vai trazer a questão de forjar uma subjetividade neoliberal que se adeque a esse novo modo de produção, onde antes eu tinha um trabalhador extremamente especializado em uma única etapa do processo produtivo. A partir de então, eu começo a ter um trabalhador polivalente, um trabalhador que tem sua subjetividade cooptada por o empregador, né, do ponto de vista que ele começa a ser visto como um colaborador, e é vendida essa ideia que ele não é um simples trabalhador, mas que ele faz parte de algo que é maior que ele, né, e isso vela uma grande questão, que é a questão da exploração do trabalho, que é a questão da mais-valia, que é a questão da expropriação, né, do trabalho não pago. Então, gente, isso vai flexibilizar, vai mudar as relações de trabalho, né? Eu vou ter aí um alto índice de automação, né? Então, eu vou ter uma revolução do ponto de vista da automação. Então, as máquinas, elas vão começar a substituir o trabalho vivo, né? Que é o chamado a substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto, que seriam exatamente essas máquinas que vão fazer a função que vários trabalhadores faziam e vai gerar um grande contingente de desemprego. Inclusive, o Ricardo Antunes, né, ele vai refletir que esse processo do capital de sempre querer eliminar o trabalho vivo, ele é um processo constante, né, ele está sendo levado até as últimas consequências, mas que o capital ele não consegue se desvincular do trabalho vivo, porque segundo Marx, né, e é uma ideia
que é um consenso entre a teoria marxista, é de que o trabalho ele é a única forma de criar valor. Então, as tentativas do capital, né, de suplantar, de eliminar o trabalho vivo, elas são constantes, elas são levadas até as últimas consequências, né, só que o capital não consegue eliminar aí o trabalho vivo, né, a força de trabalho mesmo. Então, assim, esse grande parêntese para falar do processo de reestruturação produtiva, né, onde mudou muita coisa, é para que a gente possa pensar também que foi a partir daí, né, que esse processo de mundialização do capital, né, de acentuação da mundialização do capital, ele teve o seu início, né? Então, a gente vai pensar do ponto de vista de que no modo de produção fordista, né, no fordista taylorista, eu tinha fábricas que fazia desde o começo até o final da produção, né, nas fábricas aí do toyotismo, eu vou ter uma total descentralização desse processo produtivo. Então, eu vou ter uma terceirização, né, onde, por exemplo, uma fábrica de carros, na verdade, nem existe mais uma fábrica de carro, existem montadoras de carro. Porque todas as peças do carro, né, a maioria das peças delas vem de locais totalmente diferentes. Então, aquelas peças elas se juntam, né, em uma determinada central, e aquela central ela vai montar o carro. Então, praticamente hoje não existe mais uma fábrica do carro onde ele vai ser produzido do zero até o produto final, né? Então, eu vou ter toda uma descentralização dessa produção, vou ter uma fragmentação dessa produção e, consequentemente, eu vou ter uma internacionalização dessa produção. Então, por exemplo, hoje, atualmente, muitos dos produtos que a gente consome, eles vêm da China, né? Os próprios Estados Unidos, né, muitos dos insumos que os Estados Unidos utilizam nos seus processos produtivos vêm da China, vêm do Brasil, vêm de vários outros países. Então, esse processo ele se tornou descentralizado, né, extremamente fragmentado e internacionalizado. Então, é daí que se vem essa ideia de mundialização do capital, né, de internacionalização da produção e de internacionalização dos mercados. E esse processo ele vai culminar, né, esse processo ele vai culminar em uma nessa internacionalização, né, nessa mundialização, e aí é isso. E assim, essa pauta, né, no caso, as diretrizes da mundialização do capital, que depois eu vou falar com vocês relativa à forma como o Estado ele se insere nesse processo, né, ele vai entrar dentro de uma lógica que está bem afinada, né, com a lógica do neoliberalismo, que é exatamente essas diretrizes que eu coloquei para vocês. Eu fiz um parêntese sobre a reestruturação produtiva, gente. Se a gente for falar sobre reestruturação produtiva, é uma aula só sobre reestruturação produtiva. Mas a mundialização do capital tem tudo a ver com ela. E com o neoliberalismo, e com essas diretrizes, né, com a criação dos órgãos multilaterais, com a intervenção do Estado, certo? Então, assim, o que são essas diretrizes da mundialização do capital para com as políticas públicas? Então uma dessas três diretrizes, né, são a questão da focalização, do desfinanciamento e da descentralização. Então, essa mundialização do capital ela vai entrar nesse projeto de desarticulação das políticas sociais e vai entrar, né, dentro de uma lógica e dentro de um discurso, e dentro de uma narrativa que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Mas são esses os direcionamentos, né, desse processo de mundialização do capital que vai chegar no Brasil através dos chamados órgãos multilaterais, né, que eu vou falar daqui a pouco também, mas que vão ter como diretrizes essa questão da focalização, do desfinanciamento e da descentralização, que é algo que é muito presente na sociedade brasileira atualmente. E o que é que isso vai culminar? Vai culminar na regressão do legado dos direitos do trabalho. Né? Então, eu vou ter uma série de desmonte das políticas sociais, eu vou ter uma série de desmonte da legislação protetora do trabalho, vou ter uma desarticulação completa e total desse processo, né? Que vai culminar em um total desmantelamento do mundo do trabalho, que a gente vai especificar um pouco mais aqui na frente. Pronto, falando um pouco sobre a questão social, né, a Marilda ela faz questão de tocar nesse ponto da questão social, onde ela vai dizer que a questão social é indissociável da sociabilidade capitalista fundada na exploração do trabalho, que a reproduz ampliadamente.
E é na tensão entre a produção da desigualdade, da rebeldia e do conformismo que trabalham os assistentes sociais, situados nesse terreno movido por interesses sociais distintos, aos quais não é possível abstrair ou deles fugir, porque tecem a trama da vida em sociedade. Então, o que é que a Marilda está dizendo? Ela está dizendo que a questão social é indissociável do capitalismo. A questão social, ela existe necessariamente atrelada ao capitalismo. Ela é uma condição do capitalismo. Sempre que houver capitalismo, vai haver questão social. Então, ela está diretamente atrelada a esse capitalismo devido à dimensão da exploração do trabalho. Então, tem um debate no interior da profissão relativo à questão que existiria uma nova questão social, né? E aí, esse debate sobre a nova questão social, ao qual a direção hegemônica da profissão rechaça, né, entendendo que o que nós temos, na verdade, são novas expressões da mesma questão social, porque a questão social ela não deixa de ter a sua base. Que base é essa? A base de que ela existe diretamente relacionada ao capitalismo no que diz respeito à exploração do trabalho. Então, essa base que constitui a questão social, ela não deixa de existir mesmo com as transformações das relações capitalistas ao decorrer do tempo. A questão social, ela continua a existir e ela é a mesma, ela tem a mesma base, ela tem a mesma raiz. O que mudam são as expressões, né, ou a forma como ela se manifesta, ou a forma onde ela é mais agravada. Por exemplo, o cenário da pandemia, ela trouxe agravantes específicos da questão social. Né? Ela trouxe a público agravantes específicos da questão social. E isso faz parte do processo histórico. Mas a pandemia não mudou a raiz da questão social, que é a desigualdade proveniente da exploração do trabalho. Então é importante levar isso em consideração, né? Que o que existem são novas expressões da questão social. E o que é importante também é que essa citação, gente, ela adora cair em concurso. Essa citação ipsilitra adora cair em questões de concurso. Então, se eu fosse vocês, eu anotava até decorar. E aí, assim, o que a Yamamoto vai dizer? Ela vai dizer que a radicalização da questão social, né? Então, ela entende que na mundialização do capital, né? No capital fetiche, nesse capital das finanças, né, no capital que a gente conhece hoje, na contemporaneidade, a questão social ela se encontra radicalizada, ela se encontra agravada, aprofundada e com novas expressões, e que isso é decorrente desse fetiche das finanças, ou seja, a suposta capacidade do capital de criar dinheiro a partir do dinheiro, ou seja, os juros, sem contato direto com a produção, né, que é o D-D'. Então, essa financiarização, né, do capital, ele tem a ver com isso, ele tem a ver com esse processo de geração de juros, né, que ele não está atrelado necessariamente, diretamente ao processo produtivo. Então, seria como se o dinheiro pudesse gerar dinheiro, sem perpassar por a dimensão do trabalho, de produção, de valor que perpassa o trabalho vivo, que perpassa a expropriação de parte do trabalho não pago da classe trabalhadora. Então, esse capital fetiche, né, esse fetiche das finanças, ele mascara esse processo. Como se o capital ele não precisasse mais da dimensão do trabalho vivo, da dimensão do trabalho do trabalhador. Então, ele esconde, né, ele mascara essa relação, esse processo, né, e ele leva a essa fetichização, né, esse mascaramento do processo, né, em que se tem a impressão de que dinheiro gera dinheiro. Né? E aí, especificando um pouco mais o que a Marilda quer dizer com capital fetiche, né? Que ela tem um livro enorme dessa grossura sobre isso, mas aqui eu estou abordando em específico um artigo, né? Que é Mundialização do Capital, Questão Social e Serviço Social no Brasil, que é tipo como se fosse um pequeno resumo da obra dela, né? E é um texto muito interessante, que inclusive tem essa citação, né? E tudo. Vou já falar do capital fetiche. Obrigado pelos corações. Pronto. Então, assim, gente, o capital fetiche, ele tem a ver com esse processo, né, que eu tava aí passando para vocês, né? E a Marilda vai dizer que, segundo Marx, é a coisificação do capital. É a coisificação, a exacerbação dessa coisificação, né, das relações do capital, né? O Ricardo Antunes, inclusive... Espera aí que eu vou já achar a parte que o Ricardo Antunes fala um negócio bem bacana. Que o Ricardo Antunes ele vai falar que é um total
é uma total perca de humanidade, né? O capital fetiche ele traz uma dimensão que não é só atrelada à dimensão das finanças, ela também interfere nas relações sociais, que está sempre relacionado, né? Segundo a teoria marxiana. Mas enfim, então o capital fetiche ele passa por isso, né? Por essa coisificação do capital, por esse capital que é ilusório e fictício. Então por isso que houve a crise do mercado imobiliário de 2008, onde eu tinha uma bolha, né, uma bolha, né, de investimentos no mercado imobiliário, que ele era baseado em especulação, que ele era baseado nesse capital ilusório e fictício. Então, por isso que houve a crise de 2008, né? Porque o capital ele tenta esconder esse processo, né? Tenta desassociar a sua valorização e a criação de dinheiro a partir de dinheiro da produção em si, e aí ele quebra. Entendeu? Então, por isso que a Marilda chama esse capital de ilusório e fictício, né? Porque ele passa a falsa impressão de criação de dinheiro a partir de dinheiro, que é exatamente essa bolinha aqui do canto, acho que é do canto direito, né, de vocês, canto inferior direito, que é dinheiro gera dinheiro, D-D', que é o próprio Marx que fala isso, né? E o capital dinheiro como autocriador de juro. Então, basicamente, o capital fetiche, ele tá nessa dimensão, né, dessa dimensão ilusória de fetichizar o dinheiro criador de dinheiro. E como é que a gente pode pensar isso, assim, materializando na realidade, né? Porque às vezes fica uma coisa muito abstrata. A gente vai pensar em algo que eu vou falar daqui a pouco, que é a questão da dívida pública, de um lado, e a questão do mercado de ações de empresas de outro. Então, eu vou ter as empresas, né, e até pessoas físicas mesmo, investindo no tesouro, no que a gente chama de tesouro direto aqui no Brasil, né, onde se compra títulos da dívida pública e se ganha juros, né, sobre esses títulos, que vem do pagamento de impostos, que está atrelado à produção, de um lado, e de outro lado, que é o mais perigoso e o mais arriscado, que é o mercado acionário. Porque como o mercado acionário, a Bolsa de Valores, ele está dentro da dimensão da especulação, né? Chega muitas vezes essa dimensão da especulação, então ele tem um risco maior de quebrar, ele tem um risco maior de não dar certo, devido a essa questão do capital fetiche, né? Mas eu vou falar disso daqui a pouco, que é nesse slide aqui. Então, assim, os principais agentes do capital financeiro são, que é o que eu estava falando para vocês, né? Os grupos industriais transnacionais, que são as grandes corporações, né, internacionais, e os investidores institucionais, que aí entre os bancos, as companhias de seguro, as sociedades financeiras de investimentos coletivos e os fundos de pensão e fundos mútuos, que tudo isso está um pouco dentro aí da dimensão dos investimentos, né? E aí, esse mundo das finanças, segundo a Marilda, ele vai se apoiar em dois pilares, que seriam a dívida pública, que eu estava falando para vocês, e o mercado acionário das empresas. E aí, como essa dívida pública, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a história do Tesouro Direto aqui no Brasil. Então, como é que funciona? O Estado, né, brasileiro, ele muitas vezes precisa de grandes contingentes de dinheiro que não necessariamente ele consegue adquirir de uma vez através dos impostos, né? Então, o Estado tem esse mecanismo, né, como se fosse uma espécie de empréstimo que ele faz à sociedade, né? Então, os bancos, grandes empresas e até mesmo pessoas físicas têm essa possibilidade de se cadastrar no Tesouro Direto e de comprar títulos desse tesouro, onde você, pessoa física ou empresas ou bancos, pode emprestar dinheiro ao Estado e você recebe uma promessa de pagamento com juros, né? E aí são definidas as taxas através do próprio Tesouro Direto, enfim. Então você empresta dinheiro ao Estado e você recebe juros por isso. Isso é uma coisa. E aí depois eu vou mostrar para vocês o quanto do orçamento da União, né, do PIB nacional, é destinado para o pagamento dos juros dessa dívida pública, que vão essencialmente, na maioria das partes, para os bancos. Então esse dinheiro da dívida pública ela é destinado para os bancos, certo? De um lado. E do outro lado, o mercado acionário das empresas, que é a Bolsa de Valores, né? No Brasil conhecida como B3. Então, a Bolsa de Valores ela tem ali as empresas listadas, né? Na Bolsa de Valores de São Paulo, na Ibovespa. E aí você tem a possibilidade de compra e venda de ações, daquele mercado acionário, que está, de certa forma, relacionado com a dimensão da produção, só que ele entra muito dentro dessa dimensão do capital fetiche, porque ele
é muito engrenado, a lógica do mercado acionário é muito engrenado dentro da dimensão da especulação. Então, por isso que o mercado acionário ele é de alto risco, ele tem altas chances de perca, né? Porque ele muitas vezes é pautado dentro da especulação muito mais do que pautado dentro das relações produtivas, né? Potencial que a empresa tem de dar lucro, e muitas vezes isso é especulado muito além do que aquela empresa realmente tem capacidade. E isso pode gerar bolhas, né, que podem gerar aí, crises profundas do capital. E esse processo de crise ele faz parte do capitalismo, né? Ele é inerente ao capitalismo, tá bom? E aí, bora lá. E agora a gente vai chegar na parte da intervenção do Estado, né? Já que a gente estava falando da dimensão da dívida pública, agora a gente vai começar a falar de que forma o Estado ele se comporta nesse processo de mundialização do capital, de ultraneoliberalismo, né? De desmonte das políticas sociais, das políticas públicas, tá bom? Só beber um golinho d'água. Então, assim, o Estado, né, no neoliberalismo, ele tem uma característica bem expressiva, que é o quê? Regressão de direitos, né? E essa regressão de direitos ela vai se dar através do desmonte das políticas públicas e sociais, da desarticulação dessas políticas, e esse processo ele vai se dar através de um discurso, que é o discurso do chamado ajuste fiscal. Né? E esse processo de ajuste fiscal, qual é a lógica desse processo de discurso de ajuste fiscal? É o Paulo Guedes. É o Paulo Guedes encarnado e esculpido. Por quê? O que é a boca do Paulo Guedes? É dizer que o Estado brasileiro precisa partir de um orçamento zero. O que seria esse orçamento zero? O Estado só vai gastar aquilo que ele possui. Então ele não vai gastar mais do que ele possui. Só que o problema é que o Estado, no neoliberalismo, ele é mínimo para a classe trabalhadora, mas ele é máximo para o capital. Então, essa lógica, ela funciona para favorecer o capital. Então, por isso que o Estado, nessa configuração, né, nessa mundialização do capital, no neoliberalismo, ele vai funcionar como um interventor a favor do capital. Então, essa lógica do ajuste fiscal, ele diz respeito principalmente à forma como o capitalismo ele criou um discurso de que o orçamento do Estado ele acaba ficando negativo, ele acaba ficando em déficit devido a uma questão relacionada ao gasto público com as políticas, que seriam as políticas que a gente tem garantidas constitucionalmente, né? Que é a política de saúde, previdência e assistência, a política de educação, tanto que o Paulo Guedes, sempre que ele vai reclamar de alguma coisa, ele vai direto nas políticas sociais. Você observe isso. O Paulo Guedes, que é assim, para mim é o neoliberalismo encarnado e esculpido, como eu falei para vocês. Então, o Paulo Guedes, por exemplo, no exemplo recente do auxílio emergencial, ele cogitou até a possibilidade de prorrogar o auxílio emergencial mediante o congelamento de salários dos funcionários públicos, os tetos de gastos para a saúde e para a educação. Então, o Paulo Guedes, desde o começo do governo Bolsonaro até hoje, eu acredito que até quando terminar esse governo, desgoverno, né, na verdade, que ninguém sabe quando é que vai terminar, o discurso do Paulo Guedes sempre é nessa dimensão do ajuste fiscal, né, na redução das contas do Estado, mas ele só quer cortar as políticas sociais. Pergunta se ele quer reduzir a dívida do Estado. Pergunta se ele quer redimensionar a quantidade de orçamento que vai para a dívida pública, que é exatamente o dinheiro do Estado, o dinheiro público que vai para os grandes bancos, para os banqueiros. Né? Então, assim, a Yamamoto ela vai dizer que esse processo de intervenção do Estado a favor do capital, ele vai ser a raiz das novas expressões da questão social. Né? Então eu vou ter uma questão social que ela permanece a mesma desde o surgimento do capitalismo do ponto de vista da sua radicalidade de existência atrelada à desigualdade e à exploração do trabalho, mas que nessa nova forma de esgarçamento da exploração do trabalho, de negação total de direitos, a raiz das novas expressões da questão social vai estar nessa intervenção do Estado em favor do capital.
certo? E aí eu tenho marcos, né, que vão configurar essa intervenção dos Estados nacionais em favor do capital, que são o Consenso de Washington, de 1989, que vai trazer muito forte essa narrativa do ajuste fiscal. Eu tenho o Acordo de Marrakech, que vai criar a história dos organismos multilaterais, que de multilateral eles não têm nada, eles trazem sanções para os países que não seguem as diretrizes do Banco Mundial. Então, esse Acordo de Marrakech ele vai criar a Organização Mundial do Comércio, né? E essa Organização Mundial do Comércio, que vai entrar como esse organismo multilateral, ele vai, na verdade, servir como um mecanismo para pressionar os países, principalmente os países em desenvolvimento, como o Brasil, na América Latina, e uma série de outros países emergentes, a cumprirem as diretrizes do Banco Mundial, tá certo? E a Área de Livre Comércio das Américas, a ALCA, que foi uma proposta, né, de 1994. Então, esse processo, esses marcos, né, intervencionistas, eles começaram a se como é que eu posso dizer, intensificar nos anos 90. E a gente vê o desdobramento deles na contemporaneidade, que exatamente o Consenso de Washington. O Consenso de Washington, gente, adora cair em prova de concurso. Adora. Então, se eu fosse vocês, eu dava uma lidazinha mais aprofundada nele. O Acordo de Marrakech geralmente não cai muito, mas ele é importante. E essa história da ALCA também. Tá bom? Então, continuando. Então, assim, esse processo, né, esses marcos de intervenção do Estado-nação em favor do capital, né, eles vão ocasionar no Brasil, já entre 1994 e 1995, né, já aí no FHC, vai ter um processo de criação do Fundo de Estabilização Fiscal, que vai reproduzir ali as ideias do Consenso de Washington, da Organização Mundial do Comércio, do Banco Mundial, né? E vai aparecer essa história da desvinculação das receitas da União. E o que seria essa desvinculação das receitas da União? Que inclusive hoje está muito em voga, que é o orçamento da Seguridade Social. O orçamento da Seguridade Social ele é amarrado constitucionalmente e por lei, que ele tem um orçamento específico para ser aplicado nas políticas da Seguridade Social. E essa desvinculação das receitas da União, ela pretende desvincular esse orçamento da Seguridade Social para que esse dinheiro possa ser utilizado para outros fins, né? E que outros fins são esses? É exatamente a utilização do dinheiro que seria destinado para a Seguridade Social, para as políticas sociais e para a garantia dos direitos sociais, ele é destinado para o pagamento da dívida pública. E aí eu vou mostrar um gráfico que é bem famoso daqui a pouco, no próximo slide, que ilustra de forma escancarada a forma como o Estado neoliberal contemporâneo ele privilegia o pagamento da dívida pública em detrimento aos direitos sociais. Isso passa por esse fundo de estabilização fiscal, reproduzindo as ideias do Consenso de Washington e aí materializado na desvinculação das receitas da União, tá bom? Vou botar aqui para vocês. Gente, eu não sei se dá para ver porque o slide é pequeno, né? Aqui no Instagram não dá para botar muita coisa nessa tela. Mas espero que vocês estejam enxergando aí pelo menos o mais importante, que é essa parte amarela. Então, assim, mediante a negação dos direitos sociais, a questão social passa a ser objeto de ações filantrópicas e benemerentes do terceiro setor da sociedade civil. Então, esse desmonte das políticas sociais, dos direitos sociais, ele vai abrir espaço para o voluntariado, para as ações filantrópicas, para a benemerência. E esse movimento é ancorado na narrativa ultra-neoliberal de que a raiz da crise fiscal dos estados se encontra no financiamento das políticas sociais, demandando o repasse destas para o mercado e a filantropia. Então isso é importantíssimo para a gente entender a questão social no Brasil contemporâneo e as políticas sociais no Brasil contemporâneo, que eu vou falar mais disso na live de amanhã. Mas eu já estou introduzindo aqui o negócio hoje. Então, assim, esse, gente, é a distribuição, né, do orçamento da União do ano de 2019, que foi de 2,711 trilhões de reais, né, que equivale aí ao Produto Interno Bruto do Brasil, né, a distribuição da forma como o PIB do Brasil é gasto. Então eu tenho, gente, 38,27% do PIB do Brasil destinado ao pagamento e à amortização da dívida pública. Então, esse 1,038 trilhões
trilhão de reais, ele vai para os bancos. Quase metade do gráfico pizza vai para o bolso dos banqueiros. Entendesse? Então, esse gráfico ele mostra de forma escancarada o quanto o Estado ele privilegia o capital. Ele privilegia o capital, certo? E a gente tem a política de previdência, né, que é uma política contributiva, então esses 25,25% eles saem do bolso do trabalhador, e com saúde apenas 4,21% é gasto com saúde. Gente, o Sistema Único de Saúde do Brasil é o maior sistema de saúde pública do mundo. E nós gastamos apenas 4% do nosso orçamento com o SUS. Um outro sistema que é muito parecido é o Sistema de Saúde Pública da Inglaterra. E a Inglaterra gasta 7% do seu orçamento em saúde pública. E olhe que o Brasil é pelo menos 10 vezes maior que a Inglaterra. Então, gente, o SUS, ele faz milagre. O SUS faz milagre, principalmente nesse tempo de pandemia. Só uma pausa, né? Um pequeno desabafo relativo a esse processo de financiamento da saúde. Uma coisa que eu esqueci de botar no slide, esqueci de falar, a história da Emenda Constitucional 95, gente, que é exatamente a história do teto de gastos. O teto de gastos para as políticas sociais, que aí vai esbarrar em perda de bilhões de reais para a política de saúde, vai esbarrar no total desmonte e desestruturação da política de assistência, um ataque que quer acabar, é o último prego no caixão das políticas sociais, da política de assistência em específico, essa história de acabar com o CAD único e transformar no aplicativo. Então, como assim? Né, gente? Então, como assim? Transformar a política de assistência em um aplicativo, né? Então, é a prova, né, de que o neoliberalismo, né, o atual estágio em que o Brasil se encontra é de total desregulação e total destruição e negação de direitos e destruição das políticas sociais. Principalmente a política de assistência nesse momento, a política de saúde também tem sofrido. Teve aí a reforma da Previdência, teve a reforma trabalhista, teve toda aquela luta, a história do Fundeb, né? Aquelas propostas de utilizar o Fundeb para iniciativa privada. Então, gente, a gente vive completos tempos de barbárie no Brasil e no mundo, né? E a pandemia ela agravou mais ainda isso que eu vou falar daqui a pouco. Pronto, agora a gente vai falar do Ricardo Antunes. Deixa eu botar aqui. Gente do céu, o tempo passa rápido demais. É sério, dava pra dar vários cursos sobre isso e o assunto não acabava. Dá pra dar vários cursos sobre esse tema e não acaba o pano pra manga, não é verdade? Então, assim, gente, eu queria começar falando sobre uma loucura que, assim, loucura do Ricardo Antunes, que ele chama de Frankenstein social, né? O Ricardo Antunes, ele acaba sendo muito dramático nas suas expressões, né? Nos seus conceitos, mas eu acredito que a dramaticidade dele, né? A intensidade com que ele apresenta os conceitos é fruto de uma paixão que ele tem por a pesquisa dele, né? Que estuda aí o trabalho. E é uma pesquisa muito séria, né? Mas uma pesquisa também muito apaixonada. Então, essa história do Frankenstein social que o Ricardo Antunes ele vai se referir, ele diz respeito a um momento que é um momento contemporâneo que a gente vive, onde eu tenho uma alta tecnologia, eu tenho algoritmos, eu tenho a internet das coisas, né, que são as casas totalmente automatizadas, que respondem a comando de voz, né? Eu tenho aí as impressoras 3D, que fazem praticamente tudo, eu tenho a internet de quinta geração, 5G, eu tenho inteligência artificial, então nós estamos em um processo de autodesenvolvimento da tecnologia e da informação. Porém, esse híbrido maquínico espetacular, que o Ricardo Antunes chama esse processo, ele existe em detrimento de uma força de trabalho sobrante colossal, que vai desde os estratos menos valorizados profissionalmente até os mais prestigiados. E o que é que o Ricardo Antunes está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que o alto processo de desenvolvimento tecnológico, né, inclusive ele diz que é a favor, né, desse processo de desenvolvimento tecnológico, só que ele é a favor de um processo de desenvolvimento tecnológico
responsável, né? Então, à medida em que eu desenvolvo a automação, à medida que eu desenvolvo a tecnologia, eu tenho que pensar em estratégias para não descompensar totalmente o mundo do trabalho, para que não haja essa grande força de trabalho colossal sobrante, né? E isso não é possível no capitalismo, porque o capitalismo necessita obrigatoriamente dessa força de trabalho sobrante. O capitalismo, ele precisa que existam trabalhadores, o seu exército industrial de reserva, né? Porque isso é utilizado como mecanismo de controle da classe trabalhadora, certo? Então, é algo imprescindível para o capitalismo esse exército industrial de reserva, né? Então, não seria possível que dentro desse universo, né, desse processo, desse modo de produção capitalista, não houvesse essa colossal força de trabalho sobrante, né, que vem se agravando com esse alto processo de desenvolvimento da tecnologia, de automação, de substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto, que tem causado um desemprego gritante, um desemprego estrutural, um desemprego que a pandemia agravou mais ainda. Então, você veja bem, o Brasil hoje tem 14% da sua população apta para trabalhar desempregada. Então, é um nível alarmante de desemprego. Nós temos aí também um alto nível de informalidade, né? Segundo o que o Ricardo Antunes ele fala. Que, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui. Na hora da live eu não acho nada, peraí. O Ricardo Antunes vai dizer que hoje nós temos 40% da nossa população apta para trabalhar na condição da informalidade. Ou seja, sem direitos de trabalho, sem garantia nenhuma, você ganha o que você trabalha, se você trabalhar você não ganha. Então, ele diz que a gente está em 40% e que se as coisas continuarem do jeito que estão, nós podemos chegar a 60% da nossa população apta a trabalhar na informalidade. Então, você imagine algo assim, né? Onde a gente não vai ter mais nenhum tipo de direito, né? A gente vai ter direito a ser explorado só, o resto não tem direito a nada. Atualmente no Brasil nós temos 4 milhões de trabalhadores por aplicativo, que os trabalhos que você não tem direito nenhum. Cadê que eu estava atrás? Certo, a história do Zero Hours Contract, né? Porque o Ricardo Antunes ele vai dizer que o surgimento do modelo de negócios da Uber, do iFood, do Amazon, eles surgiram nessa ideia do Zero Hours Contract, que é o quê? Você trabalha, você ganha. Se você não trabalhar, você não ganha. Então você não tem nenhum tipo de direito. É como se você, profissional, prestasse um serviço, né? Como se fosse de forma autônoma, como se você fosse um empreendedor de forma liberal, e você presta um serviço, né? E esse serviço, ele lhe é pago através de uma determinada demanda. Então, você tem uma plataforma onde você vai prestar o seu serviço, e lá, esse Zero Hours Contract, né? Esse contrato de 0 horas, ele surgiu aí na Inglaterra. Foi um experimento, né, em inglês, onde haviam várias profissões, né, médicos, profissionais da saúde, profissionais de vários tipos, onde eles prestavam o seu serviço, né, através de uma plataforma online, e eles ganhavam por serviço, né, então não tem nenhum tipo de direito, não tem nenhum tipo de garantia, você ganha se você trabalha, então é o contrato das 0 horas, né, então se você estiver doente, se você tiver em qualquer processo, né, qualquer processo assim, por exemplo, de adoecimento, você precisar se afastar do trabalho, você não tem nenhuma garantia, você não tem nenhum direito, que é muito similar ao que acontece hoje no setor saúde, aqui inclusive em Fortaleza, no Ceará, e também em vários outros locais, que são os trabalhos por cooperativa, né, que você não tem praticamente nenhum tipo de direito, né, e aí você só ganha se você trabalhar. Se você não trabalhar, se você adoecer, você não pode colocar atestado. Então, esse Zero Hours Contract ele foi o início de se pensar, né, esse negócio o modelo de negócios da Uber, do iFood, do Amazon e de vários outros plataformas, né, que são grandes corporações internacionais, que eu vou falar delas daqui a pouco.
ele vai falar que esse Frankenstein social, né, falando resumidamente, é um trabalho com alta tecnologia, que é o que a gente vê hoje, mas totalmente desprovido dos direitos do trabalho. Certo. E aqui a gente vem para a dimensão, para a questão da uberização, né? Já que eu estava falando dos aplicativos e estava falando da história da Uber. Então, assim, gente, a dimensão da uberização, né? O que é que ela quer dizer? A Uber, né? O Amazon, iFood e todos esses outros serviços que são prestados através de aplicativo, né? Eles funcionam através de que eu vou explicar no próximo slide, né? Acho que eu vou falar logo desse slide aqui. O que é essa uberização, né? Eu tenho de um lado uma corporação global, né? Que é o caso da Uber, que é o caso de várias outras empresas da Amazon. Então eu tenho uma corporação global, né? Que se apresenta como prestadora de serviço, prestadora de serviço não, desculpa, prestadora de tecnologia, né? Então, a empresa que vai desenvolver o software, que vai aí disponibilizar a plataforma, né? Da Uber, do iFood, do Amazon. E essa corporação, né, ela vai vender essa tecnologia, ela vai vender essa plataforma que vai conectar um usuário, né, um comprador, um consumidor a um determinado serviço, a um determinado produto. E essas corporações, elas vão intermediar esse processo através da tecnologia, né? Então, eu tenho essa corporação global de um lado. De outro lado, eu tenho os prestadores de serviço, né? Esses prestadores de serviço são os supostos empreendedores contemporâneos, né? São aí os supostos trabalhadores autônomos, né, que estão na dimensão da informalidade, que estão dentro dessa lógica do zero hour contract, né, do contrato das 0 horas, que você só ganha se você trabalhar, você não tem nenhum direito, você não tem nenhum vínculo trabalhista, né, prestando serviços, né, e esse serviço, segundo o discurso dessa corporação global, ele é um serviço prestado ao consumidor, ele não é um serviço prestado à corporação global. Então, por isso que não se configura como um vínculo empregatício. Então, isso é uma ardilosidade, né, do capital, né, para burlar as legislações protetoras do trabalho. Então, essas empresas, né, elas chegam a dizer que elas não têm nenhum funcionário. Elas chegam a afirmar que elas não têm nenhum funcionário, entendeu? Só que, na verdade, elas têm muitos funcionários, né? Que são esses funcionários que trabalham através dessas plataformas, né? Então, essas corporações globais, elas vão partir de um discurso, né? De que o que elas oferecem, na verdade, é uma tecnologia que vai intermediar, né? Um usuário a um prestador de serviço. Que esse prestador de serviço seria exatamente essa classe trabalhadora extremamente precarizada, totalmente desprovida de direitos, né? Então, esse milagre da uberização, né? E por que existe esse milagre da uberização? Com um único e exclusivo objetivo de recuperar as taxas de lucro do capitalismo, né, que vem em crise desde os anos 70. Então, a quebra, né, aí do modo de produção Ford-Taylorista, a passagem para o toyotismo, ele é uma forma de tentativa de recuperação das taxas de lucro. Pós a crise de 2008, eu vou ter um aprofundamento dessa revolução tecnológica que vai levar ao capitalismo a procurar estratégias de recuperar as taxas de lucro, e essas estratégias de recuperar as taxas de lucro, inevitavelmente, elas vão quebrar para o lado da classe trabalhadora, porque a única forma de criar valor, de criar dinheiro, de gerar lucro, é em cima da classe trabalhadora. É em cima da expropriação do trabalho da classe trabalhadora. Então, essas corporações globais, né, elas vão se sustentar, né, nessa total precarização das relações de trabalho e nessa total negação de direitos, né? Então, esses trabalhadores, eles não vão ter direito nenhum. E aí, falando um pouco mais dessa dimensão da uberização, né, que ela se sustenta nessa dimensão do capital financeiro, né, de financiarização do capital, né, de desvinculação, de fetichização, né, do capital, de um lado, das relações neoliberais, né, que nesse ponto já vai ser um ultra-neoliberalismo, né, como o próprio Ricardo Antunes ele gosta de chamar. E eu vou ter também o outro pilar, que é esse avanço tecnológico monopolizado pelas corporações, que são exatamente essas corporações, né, que se triangulam,
nesse milagre da uberização. Certo? E aí algo bem interessante que o Ricardo Antunes vai dizer é que esse capitalismo de plataforma, né, de aplicativos, essa ultra informatização, tecnologização, ele vai, na verdade, nos levar para um capitalismo de protoforma, né? Um capitalismo que a gente vai lembrar lá do capitalismo concorrencial, né, de surgimento da Revolução Industrial, que eram altas escalas de trabalho, de 12, 16, 18 horas de trabalho, que não havia nenhum tipo de direito, onde o trabalho ele era totalmente precarizado, ele era totalmente desregulado e a exploração estava totalmente esgarçada. Então é isso que o Ricardo Antunes ele vai querer dizer quando o capitalismo de plataforma ele nos leva para o capitalismo de protoforma, né? Então, assim, gente, o que é que essa aula, né, sobre... o que é que essa aula sobre mundialização do capital, trabalho e questão social, sobre uberização e impactos, né, disso na pandemia, que na verdade eu nem cheguei a falar, né, sobre a forma o quanto a pandemia ela aprofundou, né, ela agravou todo esse cenário, né? Então a gente tem aí a dimensão que foi muito útil ao capital, que é a dimensão do home office, né? Decorrente das necessidades impostas pelo distanciamento social, né? Eu tenho a dimensão de que essa que esse capitalismo, né, na forma como ele se configura dentro de um contexto pandêmico, né, ele se torna muito mais agressivo, ele se torna muito mais destrutivo, ele se torna muito mais perigoso, né? Não vai dar para aprofundar muito sobre essa questão da pandemia dentro, né, desse processo de mundialização do capital, de uberização, mas a gente pode ver um outro dia, né, para falar um pouco sobre isso, a forma como a pandemia ela afetou, né, o mundo do trabalho, ela afetou a nossa vida cotidiana. Né? E aí o que era que eu queria dizer, né? Para a gente poder finalizar e eu abrir para vocês poderem dar as contribuições de vocês. Por que é importante pensar essa mundialização do capital, trabalho e questão social, pensar essa dimensão da uberização? É importante, gente, porque a gente tem que entender, né, enquanto profissionais, a gente tem que entender onde nós estamos inseridos. Então, a gente tem que sempre entender em que momento o capitalismo está, né, quais são os rebatimentos do capitalismo para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida do ponto de vista das particularidades, da universalidade, para entender a nossa prática profissional, para entender que nós, enquanto classe trabalhadora, nós também estamos inseridos nesse processo de extrema precarização do trabalho, né? Se a gente pensar a questão das cooperativas, né, no serviço de saúde, se a gente pensar que existe aí um grande exército assistencial de reserva que não tem emprego para todo mundo, que na verdade não tem emprego para quase ninguém, né? Então a gente se encontra e se vê e se enxerga, entende onde é que a gente está inserido, entende quais são os processos que nos atravessam, né? E consegue inclusive se organizar e pensar formas, pensar mediações de levar resistência para a nossa prática profissional, né? De pensar mediações possíveis, que inclusive o Ricardo Antunes ele vai dizer que a saída ela é coletiva, ela vem através da organização da classe trabalhadora. A Yazbek vai dizer também que vem através do trabalho de base, né, da tomada de consciência de classe, né, de construção dos movimentos sociais. Então, todas essas mediações elas passam por o nosso projeto ético-político, elas passam por um processo de construção de uma sociedade mais justa, né, e nós temos que nos ater a isso, temos que estar antenados e atualizados com relação a esses processos contemporâneos e a forma como o capitalismo ele vem se configurando na contemporaneidade, para entender as novas expressões da questão social e para entender de que forma nós vamos mediar isso no nosso campo de prática, né? Sem contar que esse tema também ele é muito cobrado e muito recorrente nas provas de concurso, é uma tendência de prova também. Eu acredito que nas próximas provas é possível que venha questões relacionando essa dimensão da uberização, agravada pela pandemia, como é que está as relações de trabalho na contemporaneidade, o que é que isso tem a ver com o trabalho do assistente social, tá bom? Então eu vou abrir aqui para vocês colocarem as contribuições de vocês e dizerem o que é que vocês acharam da live ou mandarem as dúvidas para a gente poder conversar aqui um pouquinho antes de acabar o tempo.
E aí, pessoal? Acho que alguém me mandou uma pergunta aqui, peraí. Pronto. A Chaya, acho que não sei se é assim que fala o nome dela. A Chaya falou o seguinte: as pessoas que têm um grau de vulnerabilidade social foram as que mais sofreram durante a pandemia. É algo interessante, né? Que inclusive o Ricardo Antunes ele vai falar que o vírus, né, o coronavírus, ele é um vírus que tem uma alta transmissibilidade, né? Mas a gente pode dizer que a taxa de letalidade do coronavírus, ele tem se manifestado de forma mais fatal nas populações menos favorecidas. Né? Ele tem atacado e tem se aprofundado justamente no âmbito da desigualdade social, que são exatamente as mulheres, os negros, os migrantes, os LGBTs, os indígenas. Então, essas populações são as que têm mais sofrido com a pandemia. Por quê? A pandemia, né, ela trouxe uma questão que é a de que para que você possa ter um índice ou uma chance maior de escapar, né, de sobreviver à Covid, é se você tiver recursos, sejam eles de você poder ter uma assistência em casa que você não precise de uma hospitalização, né? Que você, quem sabe, possa ter um oxigênio em casa, que você possa ter um oxímetro em casa, que você possa ter um termômetro em casa, que você possa ter equipamentos em casa que outras pessoas poderiam não ter. Então, a dimensão financeira ela vai impactar, né? Na forma como a pandemia ela vai incidir sobre as classes sociais. Então, as classes mais abastadas, elas têm uma chance maior de sobreviver porque elas têm à disposição mais recursos para que elas possam sobreviver, né? E aí, a gente tem a dimensão de que o sistema público de saúde, né, ele chegou muito perto do seu limite, né? E aí a gente passou por uma primeira onda, né, por uma primeira fase da pandemia, onde a gente conseguiu manter o nosso sistema único de saúde funcionando sem entrar em colapso, né? Nós tivemos problemas de gestão de leito, nós tivemos problemas de UTI, de falta de UTI, mas não chegou no ponto de colapso do sistema de saúde, como tem acontecido agora na segunda onda, né, da pandemia que vem acontecendo em Manaus, onde realmente o sistema de saúde público ele se esgarçou, ele se desmantelou e ele colapsou. Então, em um momento de colapso do Sistema Único de Saúde, gente, quem tem dinheiro para contratar uma UTI privada vai pagar por uma UTI privada e vai sobreviver. O pobre, que não tem condições de pagar por uma UTI privada, ele vai morrer asfixiado, como está acontecendo em Manaus. Essa é a triste realidade. Então, assim, Chaya, você falou certíssimo. A vulnerabilidade social, ele é um fator importantíssimo para aumentar a taxa de letalidade do vírus, da pandemia. Então, as pessoas pobres, com certeza, elas têm mais chances de morrer de Covid-19 do que as pessoas ricas. Então, você veja bem, até na dimensão da vacina, isso se reproduz, né? O governo federal liberou para que a iniciativa privada compre vacinas e comercialize. Então, quem tem dinheiro para se vacinar, vai se vacinar. Em um momento onde não foi vacinado nem a prioridade da prioridade, que são os trabalhadores da saúde. Então, eu sou trabalhador da saúde, trabalho na linha de frente, trabalho com pacientes Covid, e para eu poder receber a vacina, eu não recebi a vacina na primeira semana de vacinação. Eu só recebi lá na segunda semana, quase não recebia. Foi uma luta para receber a vacina. Então, você imagine quem não está, né, dentro dos grupos prioritários, né, que não tem condições de comprar a vacina e que vai estar totalmente desfavorecida, a equidade do Sistema Único de Saúde vai para o ralo abaixo se uma pessoa que tem condições de comprar a vacina puder comprar a vacina, entende? Então, com certeza, a vulnerabilidade social é um fator determinante para a alta taxa de letalidade do vírus da pandemia. Foi uma pergunta excelente essa que você fez. O que eu não falei sobre pandemia durante a apresentação, eu falei agora na pergunta da Chaya.
Assistente social, Raniel tá perguntando qual é o nome do livro do Ricardo Antunes. Espera aí que eu vou olhar aqui, porque assim, eu assisti umas palestras do Ricardo Antunes. Essas palestras foram por ocasião de lançamento de um livro dele que fala sobre isso. Espera aí que eu vou já dizer o nome. Vou botar aqui pra vocês. É um livro que ele lançou recente. Ó, tem dois que ele fala sobre isso, que é o privilégio da servidão, e tem outro mais recente que ele vai falar sobre a história da uberização. Ó, o privilégio da servidão, o novo proletariado de serviços na era digital, que ele vai falar sobre esse tema. E o outro, tem o privilégio da servidão, né, que foi traduzido aí para mais de não sei quantos idiomas. Ricardo Antunes é foda, né, gente? Não tem pra onde correr. E o outro é a uberização, trabalho digital e indústria 4.0, mundo do trabalho. Que tem para vender, inclusive, no Amazon em e-book, ou você pode comprar ele capa comum mesmo. Viu? Então eu indico esses dois livros, que é o Privilégio da Servidão e Uberização, Trabalho Digital e Indústria 4.0. Que é isso que a gente está falando, né? Sobre essa questão do Frankenstein social, que é esse conceito aí que o Ricardo Antunes ele apresenta pra gente, viu? Mais alguma pergunta? Que não tem. Deixa eu ver aqui os comentários da live. Peraí. Raniela falou que eu explano a temática muito bem. Obrigado, Raniela. Eu adoro estudar sobre esse tema. Eu acho interessantíssimo. Aí nós tinha pedido a referência bibliográfica do Ricardo Antunes, né? Passei para vocês. A Tânia falando que a uberização é um tema bem atual para cair em prova. Eu concordo com você. A Maria falou que... pronto. A Maria está falando também uma questão muito importante, que é de que a questão do isolamento social, né? As famílias das periferias, né? As famílias que estão aí nesse lastro da desigualdade social, que são as famílias menos favorecidas, elas não têm condições muitas vezes de ter um quarto para ficar isolado. É todo mundo amontoado em um cômodo. Então isso também dificulta a questão do isolamento social, da etiqueta respiratória e tudo. Tânia lamentando a realidade cruel. Gente, a gente está num momento crítico da sociedade brasileira, um momento crítico do mundo. Raniela agradecendo. A Tami Marinho disse que adorou a live, agradeceu. A Edna agradecendo por eu dividir os conhecimentos. A Francisca Núbia dizendo que a live foi boa. A Edna dizendo que eu explico de forma simples e clara. E a Tânia dizendo que a temática é boa. Então, assim, gente, eu fico muito feliz que vocês gostem, né, das minhas lives. Realmente eu faço aqui com todo prazer, né, para que a gente possa estudar, né, sobre as temáticas aí mais relevantes para o serviço social. Então, essa semana de live sobre o serviço social na contemporaneidade tem sido muito importante para mim, para a gente poder aí se atualizar, né, do ponto de vista teórico, do ponto de vista prático, para que a gente possa ter esse momento de conversa gostoso que a gente tem, né, no final das lives. Eu adoro quando vocês colocam as contribuições de vocês aqui, porque significa que vocês conseguiram entender o que eu falei, conseguiram refletir, né, sobre a nossa realidade atual, a nossa conjuntura, o cenário contemporâneo. Então, para mim, eu fico muito feliz também com esse retorno de vocês. A Annelise disse que gostou da live. A Tânia agradecendo. Então é isso, eu agradeço a vocês, né, que estão aqui nessa noite de quinta-feira estudando, né, comigo. Gente, amanhã tem mais live. Gente, essa semana de lives, né, tá sendo uma loucura. Mas ainda tem live amanhã, sexta-feira, e tem live no sábado, né? Eu sei que sexta-feira é um dia difícil, mas olha, existe um ditado antigo que diz que quem estuda dia de sexta-feira são as pessoas que tiram os primeiros lugares. Então, quero ver você aqui comigo amanhã, tá bom? O tema amanhã é Estado, Política Social e Serviço Social no Brasil.
E no sábado a gente vai falar sobre instrumentalidade, mediação e desafios da prática, para encerrar a nossa live, tá bom? Assim que terminar a live, eu vou postar aqui no feed a divulgação da live de amanhã. Vou pedir para vocês curtirem e compartilharem para que mais pessoas possam estar com a gente amanhã aqui nesse debate maravilhoso, tá bom? Então, boa noite, obrigado pela presença, pela paciência. Espero vocês amanhã para mais uma live do Serviço Social na Contemporaneidade. Beijos!